Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no canal da Sociedade Chesterton Brasil. E aqui eu dou sequência a falar sobre o que nós pensávamos, né? Um local de aprendizado, né? Em algum grau, Chesterton como um representante no meio de nós desse lugar de aprendizado. Esse país das fadas como tendo uma espécie de um local de aprendizado, ou seja, as experiências que o cara faz nesse local, as experiências que o cara faz nessas histórias, né? Lendo sobre esses personagens, sobre esses amores, sobre esses dramas, sobre tragédias, assim por diante. E de alguma forma, quando a gente tem que ir para um lugar, né? A gente pensou, né, quem nos apresentou o lugar, e agora, será que tem um passaporte para o país das fadas, ou para o país da ficção, ou para o país da imaginação, né, ou para o país da literatura, para o país da poética, tá? Poderíamos dizer isso, certo? Existe um passaporte para essa experiência, né, com a poética, com a literatura, com a ficção? E que eu retomo, né, se alguém gostaria também, nós temos aí essas palestras na internet dos cursos, né, na verdade dos congressos de artes liberais no Instituto, e tem um deles que ele fala, né, que o palestrante fala sobre a questão de ter esse passaporte, um pouco, se eu não me engano, para falar sobre esse passaporte para uma República das Letras, né? Como é que eu adquiro esse passaporte? E aí, tem algumas coisas, eu acho que vou retomar assim algo bastante simples, tá? Que é, uma vez um bom amigo me falava que uma herança bem concreta que ele queria deixar para os filhos dele era colocar os filhos deles em contato com boas pessoas, tá? Eu achei a ideia muito boa, achei algo que fazia muito sentido para mim também, faz bastante sentido. Eu não acho que isso signifique que nós temos que estar, né, o tempo todo fiscalizando todas as amizades, assim por diante, né, e assim, e esse tipo de coisa. Eu acredito que os pais podem levar isso, sim, estarem sempre atentos, mas, né, não, mas agora meu filho está lidando com aquele rapaz que tem um cabelo um pouco comprido, aquele ali que é meio descabelado, aquele ali que sei lá o que, má influência. Fiquem atentos, né? É bom também que as crianças e os jovens tenham amigos que sejam um pouco diferentes deles, ou um pouco diferente da maioria das pessoas que convivem com eles, porque isso ajuda a entender que nem todo mundo é igual e que inclusive tem gente boa que não está num padrão que nós geralmente conhecemos, certo? E assim, isso eu falo, isso parece que a gente quer, né, ser politicamente correto, mas não, eu já conheci gente lúcida, honesta, inteligentíssima, mas que tu olhava de longe, tu dizia, com os meus conceitos pelo menos, com os meus conceitos, ou melhor ainda, preconceitos, dizia, mas aquela pessoa parece meio excêntrica. Será que aquele cara é um cara que vale a pena conversar? Será que é um cara que vale a pena conviver? E olha, via de regra, tá? Sempre valeu a pena, sempre foi uma boa, certo? Por quê? Porque das duas mãos, ou eu percebia logo que era alguém que realmente estava fora e beleza, daqui a pouquinho já, né, vou pro outro lado, deixei, só com licença que eu vou lá pegar alguma coisinha e mudo de círculo, mudo de ambiente. Ou então, tá, e isso custa alguma coisa? Talvez, mas pra mim não é nada demais. Ou então conhecer uma pessoa sensacional que eu não ia conhecer se eu não tivesse vencido esse tipo de coisa. O que em termos de custo-benefício nem se compara, o pequeno constrangimento que a gente passa de vez em quando para sair de perto de gente inconveniente em relação, né, a conhecer pessoas tão bacanas como foi o meu caso, certo? Então, mas isso a gente pode pensar também, falando da questão de apresentar boas pessoas, isso a gente pode falar também sobre a questão dos livros, sobre as questões das obras e assim por diante, tá? Muitas vezes, né, alguns pais, eu acredito que nós precisamos aprender a superar esse tipo de coisa, sempre ficar pensando na educação dos filhos em relação àquilo, né, que vai ser útil de alguma forma para a colocação profissional ou coisa que eu valha, certo? E tudo bem, isso tem que ser pensado mesmo, certo? Agora, nós temos que entender que existe um drama mais profundo que a questão da colocação profissional, coisa que eu valha.
que é o drama existencial em si, tá? Para que eu existo? Algumas pessoas, e eu não acho isso nada bom, tá? Algumas pessoas são tapadas o suficiente para não se perguntarem nunca sobre as grandes questões da vida, certo? E as pessoas vão acabar tomando muitas decisões equivocadas ou então obrigando os outros, né, a passarem por situações ruins por causa das decisões equivocadas dela. Então isso acontece direto, tá? E às vezes nem é mesmo maldade somente. Alguma coisa de maldade sempre está envolvida, mas é até mesmo falta de capacidade de conseguir enxergar as coisas, tá? Então nós temos isso. Mas existe também um grupo de pessoas que não é tão ignorável assim, que não é tão pequeno, melhor dizendo, tá? Que se questiona certas coisas, nem que seja por alguns átomos, alguns momentos na vida, e não sabem aonde procurarem a resposta. Algumas vezes não sabem dizer sequer o que sentem, tá? Por quê? Porque não possuem imagens e palavras que correspondam a imagens para comunicar para aquela pessoa que poderia ajudá-las. Então, às vezes, eu tenho o cara treinado do outro lado do balcão. Eu tenho o cara que sabe tratar a coisa que eu estou sentindo, mas eu não sei dizer o que eu estou sentindo. Eu não sei dar um exemplo. Eu não sei explicar. Eu não sei distinguir de outra coisa que é parecida, mas não é exatamente aquilo que eu sinto. E assim por diante. Então eu acabo entrando numa série de sofrimentos, acabo entendendo de maneira equivocada que as pessoas me propõem. As pessoas me propõem soluções erradas, porque eu não consegui deixar claro, minuciosamente claro, aquilo que eu queria dizer, certo? E eu mesmo acabo me tornando muito dependente das opiniões ou do discurso alheio. As pessoas, uma coisa que a gente vai ver agora de maneira, né, isso para mim é a última pedra, não no sentido de que era tudo que faltava, porque a mim não falta mais nada há algum tempo para acreditar no que eu estou falando, mas é a última no sentido de que é a mais nova pedrinha que colocaram na balança a favor desse argumento, que é a grande dependência que muitas pessoas têm dos ditos coaches. Que algumas pessoas são muito boas mesmo, né, e se prepararam, e às vezes não com o ensino formal, outras vezes com o ensino formal, mas não em ambientes formais de educação, e tá tudo certo. Mas outras pessoas falam grandes bobagens, certo? E você tem a impressão que muitas vezes não é tanto o conhecimento material que a pessoa transmite, porque muitas vezes esse conhecimento nem dá certo em termos de prática, mas o discurso motivacional que essa pessoa recebe ali. As palavras de motivação, as explicações, que por mais que sejam erradas, fazem sentido dentro de um discurso, certo? E elas são dependentes disso por quê? Porque elas não possuem nelas mesmas um discurso organizado e rico que ajude elas. Gente, uma pessoa que tem isso resolve seus problemas até conversando sozinha. Nem sequer precisa de um interlocutor. E muitas vezes o interlocutor é só o pretexto que ela precisa para poder falar e falando começar a visualizar as imagens diante dela. Ou então o processo de escrita também, se parece meio, e realmente é um pouco, né, peculiar você ver uma pessoa conversando com ela mesma, mas então escreva. O cara começa a escrever sobre uma situação. Eu estou na situação tal, por tal e tal motivo. Isso começou desta forma. Eu acho que não sei o que é mais. Naquele dia, fulaninho me disse tal coisa. Eu pensei tal coisa de tal coisa que fulaninho me falou. Porque eu pensei isso, eu fiz tal coisa. Vocês percebem? Vocês ao relatarem isso para vocês mesmos, para outro ou numa escrita, vocês acabam enxergando o que aconteceu, o porquê que aconteceu, uma possibilidade de acontecimento. Certo? Mas isso só acontece quando eu tenho proximidade e intimidade com o mundo do discurso. E isso eu aprendo tendo contato com pessoas que estão, né, que são aptas, que são especialistas em discurso. Via de regra, eu não tenho, né, eu tenho uma ou duas ou ninguém com esse perfil perto de mim. Tá? A avassaladora maioria de nós, eu sei que eu tenho porque eu trabalho com educação, com discurso, com coisas de formar as pessoas através das palavras. Né? Eu particularmente faço formação para me tornar sacerdote, então eu também estou lidando direto com a questão de fazer homilias, pregar retiros, essas coisas todas.
Então, eu tenho sim pessoas assim, mas a maioria das pessoas não tem, certo? Porque as suas especialidades não pedem isso, porque elas mesmas não aprenderam a procurar, não foram acostumadas a procurar isso e assim por diante, certo? Então, qual é o meu passaporte para poder entrar nesse lugar de cura e aprendizado? Eu preciso adquirir um discurso rico. Como é que eu aprendo esse discurso rico? Com narrativas. Narrativas bem elaboradas. Onde eu encontro a maioria das narrativas bem elaboradas naquilo que o pessoal geralmente chama clássico em cada área da forma de narrar. É um clássico, né, entre os livros. Ou é um clássico entre esses gêneros de livros. É um clássico do cinema. Eu sei que muitas pessoas questionam a questão do cinema mais polêmico, mas eu acredito que tem vários filmes que têm uma excelente narrativa e trazem uma série de imagens e situações que me ajudam também muito bem a formular um discurso ou visualizar circunstâncias, certo? E assim por diante. Então qual é o meu passaporte? Qual é o meu passaporte para ir desse lugar, para ir para esse lugar da qual de algum grau a gente considera que Chesterton é um embaixador, é um representante, tá? Em algum grau a gente poderia chamar esse local também de Terra das Fadas, mundo imaginativo, né, mundo interior e assim por diante. E esse passaporte é a linguagem. Esse passaporte acaba sendo a linguagem. A linguagem que me ajuda a significar as experiências que eu tenho, certo? E essa linguagem, via de regra, se adquire, né, através também, né, e de uma maneira especial, tá? Através de ser colocado em contato com o discurso qualificado, o discurso bem preparado, o discurso que tenha imagens, né, e assim por diante. E lembrem bem, esse discurso bem preparado, qualificado, não é só porque se fala bem ou se usa técnicas de retórica. É porque ele está lastreado na verdade, é porque ele está lastreado numa tradição antiga e constante, né, de sabedoria, né, e assim por diante. Então ele tem lastro, como a gente diz. Se você não conhece a expressão lastro, é aquilo que dava valor real a uma moeda, né? Ou seja, porque um dinheiro de papel vale alguma coisa, porque por trás dele tinha um lastro, certo? Garantido por alguma instituição que tenha credibilidade para isso, tá? Então é isso. Você precisa de um discurso que não só sendo bem qualificado tecnicamente, seja bem qualificado, né, na sua essência, certo? Ontologicamente, na essência dele, ele está te falando uma coisa que é boa, bela e verdadeira. Está bem? E a gente percebe muito claramente que o Chesterton teve isso largamente. Ele é um cara que é profundamente, né, um exemplo, né, de uma formação muito rica acerca disso. Está bem? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.